Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo que nos acompanha. Mais uma vez aí estamos de volta com a reunião semanal, que a gente gosta de falar aqui, às vezes é nosso encontrinho de terça-feira. Dessa vez a gente está até com um convidadíssimo especial aqui, que provavelmente vai aparecer cada vez mais. Vou começar por ele, né? Até porque é a primeira letra do alfabeto, doutor Antônio Costa. Eu, Iago Travagini, Rodrigo Acioli, Stefan Potzclan e Laura Rezende. E a gente vai trazer atualizações de mercado, né? O que está acontecendo nessas últimas. O que aconteceu nessa última semana, que acho que vale a pena ser ressaltado. A gente teve o fim do mês de fevereiro, né? E a chegada do mês de março, e com isso algumas atualizações de dados, principalmente de dados mensais. E o relatório, a gente até inclusive soltou um relatório sobre o dado de abate do Mato Grosso, né? O abate de bovinos do Mato Grosso. E mais uma vez, né? Acho que a gente já tinha trazido esse sentimento para todo mundo aqui, né? Sobre como o mercado estava muito bem ofertado, sobre como a oferta estava fazendo muito preço, né? Sobre como a oferta impedia até que o preço se valorizasse. E não tinha como ser diferente. Os dados de abate que vieram aí do INDEA do Mato Grosso em fevereiro 24 vieram basicamente no maior volume para o mês de fevereiro. Não teria como ser, né, o maior abate da história, porque o mês de fevereiro tem, historicamente, né, a gente sabe disso, menos dias úteis. Mas quando a gente pega o total abatido no Mato Grosso e divide pela quantidade de dias úteis que o mês de fevereiro teve, a gente tem a maior média diária de abate da história do Mato Grosso, cerca de 30 mil cabeças dia. Então, reforça aquele sentimento de como o mercado está muito bem ofertado. Tá? Então, se a gente pega e traz, inclusive, faz um paralelo com as escalas de abate, a gente consegue ver como esse mercado, né, ficou muito bem, como o mercado do boi está muito bem ofertado nesse primeiro momento. E, na grande maioria, né, o relatório, inclusive, fala sobre isso, né? é, Sobre como a grande maioria desse crescimento veio das fêmeas, né? As fêmeas, inclusive, que em janeiro já tinham batido o recorde histórico de abate, e aí agora continuaram crescendo em fevereiro e bateram mais um novo recorde de volume de fêmeas abatidas, mesmo com menos dias úteis, tá? Então, acho que o que fica como, mais uma vez, reforçando todo esse contexto, e, inclusive, quando a gente fala sobre ciclo pecuário, a gente traz essa informação de que não é um mês, são sucessivos meses com abate acima da média, com a participação das fêmeas acima da média, que obviamente faz preço, que joga mais oferta no mercado, e esses sucessivos meses de descarte de fêmeas acabam trazendo esse contexto de um mercado muito bem ofertado. Só para falar em números, tá? Foram 579 mil cabeças abatidas no Mato Grosso em fevereiro de 2024, 5% a menos do que em janeiro, mas, como eu falei, o que é mais interessante é o abate de fêmeas saiu de 308 mil em janeiro 24 para 325 mil em fevereiro 24, ou seja, cresceu mesmo com menos dias úteis, que mostra mais uma vez essa participação extrema de fêmeas no total abatido. Inclusive, tem um ponto assim, de discussão entre a gente aqui, é que o mês de fevereiro contra o mês de janeiro, né, a gente teve fêmeas crescendo, mas machos caindo. E aí aventa a possibilidade do seguinte: quem tinha a opção, né, quem faz a engorda e viu os preços caindo vertiginosamente nesses últimos 60 dias, né, viu o preço caiu relativamente bem, né, nos últimos 60 dias, pode ser que esse cara da engorda que faz o macho tenha atrasado um pouquinho a entrega desses animais, né? Então, porque a gente vê o abate de fêmeas subindo, mas o abate de machos caindo. Então, uma possibilidade é que a gente ainda tenha muito macho para entregar esses próximos 3, 4 meses, justamente porque o produtor ali que está com o animal no pasto sabe que o custo de engorda dele é um pouco mais barato no pasto, ele não negocia tanto esses animais justamente por achar que o preço vai melhorar na frente, né? A gente tem sempre essa esperança de dias melhores, e aí a gente vê o abate de machos caindo, enquanto o abate de fêmeas cresceu, né? Então pode ser que a gente tenha aí mais para frente um abate de machos maior nesses próximos meses, o que reforça mais uma vez o sentimento de um mercado ainda muito bem ofertado. E só para pontuar também, um dado que a gente tem trazido aí, trouxe no relatório do Fato Pecuário, que também para mim é muito interessante, mas mostra como essa aqui é mais uma das consequências do ciclo, da fase de baixa, né, da fase de descarte de fêmeas
dentro do ciclo pecuário, é a margem da indústria, não é a margem da indústria, né? O spread entre a carcaça bovina do boi castrado contra o boi gordo, né? O preço pago no boi gordo. Esse spread, essa diferença, ficou na média aí de fevereiro em 2,6%, se você pegar o indicador médio de fevereiro 24, que é o maior nível desde agosto, setembro do ano passado. Então, quando a gente olha para esses números, a gente vê que a indústria teria até espaço para conseguir pagar mais, né? Porque ela tem vendido a carcaça a um preço 3% maior, mais ou menos 2,6, 3% maior do que o boi gordo. E normalmente não é o padrão, né? Normalmente a indústria faz o seu lucro, digamos assim, com os subprodutos, né? Ela consegue pagar, ela fecha no 0 a 0 ali. Se ela consegue fechar no 0 a 0 vendendo a carcaça, ela faz a margem maior vendendo subprodutos, mas o que a gente está vendo é que ela já está fazendo margem já na venda da carne, né? Já na venda da carcaça. Então, mostra como o mercado está muito bem ofertado, a indústria até poderia pagar mais, mas não faz porque está fácil comprar, né? Quando a gente olha para a necessidade de venda do pecuarista, a indústria vai lá, consegue comprar, consegue baixar preço. Então, acho que o contexto geral ainda favorece, essa é mais uma das consequências da gente estar inserido dentro de uma fase de descarte de fêmeas no ciclo pecuário. Então, acho que os números, de maneira geral, reforçam esse sentimento, seja o abate, seja o spread entre o boi gordo e a carcaça, né, o spread da indústria que a gente fala. Se a gente olha e analisa também a diferença de preço entre boi gordo e vaca gorda, a gente vai ver números parecidos com isso. Então, são uma sequência de indicadores que mostram que a gente está inserido dentro dessa fase de descarte ainda. Provavelmente, acho que ainda dura mais um pouquinho, mas o mercado ainda tá muito bem ofertado. E aí, para já puxar o gancho, né? Mais uma vez, né, se vocês tiverem qualquer comentário, podem me interromper aí. Mas para puxar o gancho justamente dessa oferta volumosa e de preços, eu vou pedir para a Laurinha trazer aí o que ela tem visto no mercado, né? A gente tem acompanhado um mercado futuro aí um pouco melhor nesses últimos dias, mas ela vai poder explicar para a gente o que está acontecendo. Laura, a bola está contigo. Obrigada, Iago. Bom, cumprimentar mais uma vez o pessoal aí que está nos acompanhando por mais uma semana, né? Obrigada a todos pela presença e pela companhia. Hoje a gente ainda está com um convidado especial aqui, o Antônio, que daqui a pouco vai falar um pouquinho para a gente também. Eu brinco que o Antônio é o cara que mais sabe aqui dentro da Grifato, que ele permeia pela pecuária, pela agricultura, soja, milho, então vai dar uma aula daqui a pouquinho aí para a gente também. Iago, e como você comentou, né, esse contexto de fase de baixa ele tem se perdurado, acho que até nos surpreendeu negativamente, né, a gente esperava um abate em linha com o que nós tivemos em 2023 e, na verdade, os dados estão nos mostrando um abate mais numeroso do que a gente esperava. Então, isso é uma notícia realmente negativa e nós estamos conseguindo sentir isso diretamente sendo aplicados aí nos preços, né? Então, se a gente faz um comparativo aí dos primeiros dias de fevereiro com os primeiros dias de março, né? O março acabou de iniciar aí, a gente já observa uma queda, né, nesse comparativo mensal de 2,6% para o estado de São Paulo. O estado que mais sofreu aí com esse movimento baixista no último mês foi Minas Gerais, uma queda de mais de 7%. Isso porque Minas Gerais estava um pouco deslocado em relação aos preços, né? Estava com preços aí muito próximos com os de São Paulo, então diferencial de base, né, que é a diferença dos preços da nossa praça base, que é São Paulo, com os outros estados, né? Nesse caso, a gente está falando de Minas Gerais, a gente estava com esse diferencial praticamente zerado. Então, não é algo que a gente sabe que é normal, que é comum de acontecer e que estava acontecendo. Então, agora o mercado deu uma ajustada nesse cenário aí. Então, Minas foi o estado que mais sofreu, né? Depois a gente vê aí uma média Brasil com uma queda, né, dos primeiros dias agora de fevereiro de março, perdão, em relação a fevereiro, de 2,9%. Olhando aí, analisando os principais estados que a gente considera aqui, né? Então, realmente, essa pressão baixista, ela vem ocorrendo, ela tem ocorrendo semanalmente, assim, de uma forma um pouco mais branda, né, do que a gente teve no ano passado. Então, se a gente olha semana após semana, a gente vê uma queda de 0,5%, 0,8%, né? Então, se a gente olha só esse comparativo semanal, às vezes tem uma leitura até de um cenário um pouco mais estável. Mas se a gente olha um pouco mais esse aspecto de um curto, que acaba sendo curto também, né? Mas um curto um pouquinho mais espaçado, né? De um mês e pouquinho, a gente vê realmente que essa pressão baixista ela vem acontecendo.
Se a gente compara ainda preços do início do ano, que estava ali na casa de média, né, de 2,45 no estado de São Paulo, essa queda ela já chega próximo aí dos 5%, né? Então, uma queda, uma desvalorização considerável. E aí isso tem refletido na bolsa também, né? Principalmente na última semana. Na última semana nós vimos os preços cederem bastante, né? Na penúltima sexta-feira, dia 20, deixa eu até olhar aqui. Na penúltima sexta-feira, dia 23, nós observamos um rompimento de um suporte muito significativo para o boi na bolsa, né? A gente até comentou aqui no podcast, o Rodrigo falou bastante sobre isso aí. E com o que é o suporte, né? Falando de uma forma bem simples aqui. É um nível de preço que o mercado tem uma dificuldade de ultrapassar aquele nível, mas se ultrapassa, ele tende a buscar preços ainda mais baixos. E foi justamente o que aconteceu. Então, na última semana, nós vimos o mercado perder aí quase R$ 10 por arroba num período de tempo muito curto. Tinha fundamento no físico para isso acontecer? Tinha, pensando que o físico também estava sentindo essa pressão baixista aí, né? Mas, na minha visão aqui, pelo menos, foi muito mais uma questão até de perda de racionalidade, né? De o mercado estar meio sem parâmetro e realmente buscando. Então, um fator, como a gente comentou um pouquinho antes, né, Iago, psicológico mesmo, né? Dos operadores da Bolsa darem uma assustada ali, né? De o mercado perdeu referência, aonde vai, será, né? Até conversei isso bastante com o Rodrigo nos dias, né? Tentando entender qual seria uma referência do mercado, e a gente realmente não tinha, porque a gente rompeu o último suporte que existia, nós estávamos renovando ali as mínimas desde que o mercado começou a ter um volume para esse contrato de maio, tá? Que eu estou comentando aqui, começou a ter um pouco mais de liquidez. Desde que começou a ter um pouco mais de liquidez, a gente não tinha visto preços tão baixos como nós vimos na última semana. A gente chegou a atingir o 221 aí. Beleza, depois disso, passou um pouquinho o susto e o mercado chegou, né? Começou essa semana um pouco mais otimista. Agora a gente já vê esse mesmo contrato de maio na casa de R$ 226. Nós estamos falando no dia 5, né? Na terça-feira, aqui às 10h50 da manhã. Pode ser que a hora que você escute esse podcast, a gente já não tenha mais essa referência, né? Mas eu vejo que isso aconteceu, né? Essa pressão baixista na bolsa aconteceu muito mais por esse fator meio que de perda de parâmetros e tudo, de uma tendência gráfica mesmo, do que realmente o físico está batendo R$ 10 em uma única semana. E os números, inclusive, nos comprovam isso, né? Quando a gente olha a variação semanal aí, foi uma queda de 0,5% no nosso indicador físico, enquanto na bolsa aí nós perdemos R$ 8, né? Em uma única semana. Então, agora o mercado está recuperando um pouquinho aí, depois desse susto, né? Está nos melhores patamares? Obviamente não, a gente já chegou a ver esse contrato de maio no mês de dezembro, né? Ele chegou a ser avaliado até a R$ 250, R$ 251. Então, esse melhor momento, né, que nós já observamos, ele passou, mas para quem não fez nada ainda, eu acredito que ainda pode ser um patamar para comprar aí uma operação que você garante um preço mínimo e um preço máximo, aí talvez pagando R$ 2, R$ 3, também não acredito que é o pior cenário, pensando que o boi pode chegar a um mínimo aí de 220, quiçá até 215 aí num maio, junho. Sim. Iago, e até ouvir um pouquinho da sua visão em relação a isso, o que você tem sentido aí, o que você chutaria de piso de preço para essa safra? A gente já tem falado muito de bandas, né, Laurinha? Então, acho que o que a gente, pelo menos na minha visão, acho que 215 não me assustaria, principalmente pela forma de comercialização que a gente tem visto da carne, né? A gente já comentou mais cedo sobre como o volume de vendas tem ficado ali, na média, a gente tem conseguido um volume de vendas bom quando o preço cai, né? Quando a gente começa a ver a carcaça voltando para 15,50, a gente fica bem competitivo perante outras proteínas animais. Então, eu particularmente acho que o mercado trabalharia talvez nessas bandas, sabe? O que eu digo com isso? A partir do momento que o preço começa a cair demais e aí você tem uma queda, vamos supor, na carcaça, o preço do boi gordo cai para, vamos supor, 215. Você tem uma carcaça de 15 ali, beirando os 14,50. Você tem, obviamente, uma fluidez de negócio, eu percebi isso nas outras vezes que a gente flertou com essa mínima. Você tem uma fluidez de negócio maior. Consequentemente, você começa
o estoque começa a secar mais rápido, digamos assim, né? Porque a gente ainda passou aí, se a gente voltar desde o passado até agora, o que a gente viu no Brasil foi, demoramos 10 anos para voltar ao nível de PIB per capita que a gente tinha lá em 2014, né? Então a gente está demorando aí quase 9 10 anos para chegar nesse mesmo nível. Então, o que eu particularmente acredito é, a gente vê um 215 aí plausível, num cenário de estresse maior, principalmente, tá? Se caso a gente tiver uma oferta muito concentrada, lembrando que, historicamente, a oferta de fêmeas, ela mantém-se muito firme até o mês de junho, você pega o padrão de abate de fêmeas, ela mantém um nível ali de mais de 1 milhão de cabeças mês, até o mês de junho, você pega os dados do IBGE, você consegue ver isso, a partir de junho começa a ter essa queda. Então, na minha visão, acho que pode acontecer sim, 215, mas na minha visão é um limítrofe. Ao mesmo tempo que na outra banda, né, de máxima talvez, estaria muito próximo dos 245, 250, que é o que a gente já testou algumas vezes aí durante os últimos 6 meses e não conseguimos romper, porque a gente abate um volume grande de animais e mesmo quando dá uma secada, não seca de uma maneira que todo mundo fala, nossa, tá impossível achar gado. Então, você consegue ver que aí a carcaça começa a bater 16,50, R$ 17, você começa a ter uma trava de comercialização. Então, acho que esse é um limite de banda aí que a gente deve ver, pelo menos eu acredito que a gente deve ver para esse ano, quase de maneira geral. Eu apostaria até o final ali de agosto, setembro, essa banda bem definida. Justamente assim, e aí quando eu volto em comparativo, né? A gente tem o passado para tentar ver o futuro, a gente olha o passado para tentar ver os padrões e tentar projetar o futuro. E olhando para isso, eu particularmente vejo o ano de 2024 aí como um ano muito parecido com 2018, com 2013, 2014, um ano em que os preços, depois de terem caído muito nos últimos meses e anos, eles têm um nível de volatilidade, um encaminhamento um pouco mais calmo. Então, acho que isso resume um pouco da minha ideia para 2024, sabe? Um ano mais flat, um ano mais calmo, mas ao mesmo tempo isso não quer dizer que é um ano de recuperação de preços, tá? É um ano em que o preço ainda sofre resistência e sofre essa pressão negativa. Inclusive, até para reforçar aquele sentimento, né, de 2024, a gente imaginou que o ano ia começar, como você falou, né? A gente ia ter um volume de abate de animais muito parecido com 2023. E a gente já vai revisar provavelmente o ano de 2024. A gente já trouxe uma revisão grande no último mês, lá em janeiro. E a gente vai trazer outra revisão grande agora no relatório de oferta e demanda, para falar de um crescimento de mais de 3, 4% no abate de bovinos brasileiro em 2024. Então, isso no comparativo anual, tá? Então, reforça esse sentimento de como o mercado está muito bem ofertado. Iago, e essa questão de sobre-oferta, assim, tem me deixado bastante receosa com preços, né? Porque eu até falava aqui para os nossos clientes, eu acreditava que a mínima de preços nesse semestre não ia ser tão baixa como hoje eu estou acreditando que vai ser próximo aí desses 215. Eu concordo total com o que você comentou aí, que abaixo disso seria um mercado irracional, né? Igual a gente viu lá em agosto, quando o mercado começa a ficar muito mais emotivo do que realmente ter fundamento ali de mercado para que isso ocorra. Então, pode acontecer? Pode, mas eu não acredito que tenha fundamentos também. E até um ponto bacana aí, correlacionando com o que você falou no início do podcast, de spread, né, entre a carcaça casada e o boi gordo, essa correlação aí que dá um sentimento para nós, dá uma percepção de como estão as margens da indústria, né? E hoje a gente está com margens bastante positivas, inclusive me lembrou de um estudo que nós fizemos um tempo atrás aí, correlacionando esse spread, né, com a pressão baixista ou de alta, aí, a variação dos preços do boi. Então, a gente observava que quando esse spread estava no campo mais positivo, o boi ele tendia, pelo menos, ou parar de cair ou começar a melhorar. E não é isso que a gente tem observado. A gente tem visto já esses spreads, né? Inclusive, convido aí o pessoal para ler o fato dessa semana, que nós falamos justamente por isso, justamente disso, no fato pecuário lá. A gente vê esses spreads positivos aí desde julho, agosto de 2023, e mesmo assim a pressão ela vem ocorrendo justamente por essa sobreoferta, né? A indústria está fazendo seu papel. Não é porque eles estão com margens positivas aí, margens teoricamente boas, né, que eles vão aceitar pagar mais caro no boi ou comprar pior por isso. Então, se está tendo ofertas, eles estão conseguindo comprar menos, obviamente eles vão fazer o trabalho deles.
né? Então, essa oferta, eu acho que ela está mandando bastante aí, porque mesmo o mercado doméstico está fluindo um pouco melhor e tudo, esse spread tá um pouco mais interessante para a indústria, mesmo assim a gente está vendo essa pressão acontecer, né? Exato, exato, Laurinha. Bem, acho que da parte de pecuária, né, a gente tem muito assunto para falar, mas eu já vou aqui, na verdade, passar a bola aí para o pessoal do Grãos, porque a gente já está falando um tempinho aí. Então, eu vou deixar aí com você, Stefan. Você tem mais para trazer aí para a gente aí da parte de soja e milho? Bom, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. A gente tem notado, pelo menos, o mercado físico, né, tanto de soja quanto de milho, um pouco mais firme essa semana aí, abrindo, né, uma certa resistência, né. Para o milho especificamente, né, a gente olha a última semana, né, até o vídeo que saiu na semana passada, lá no nosso Instagram da Agrifato, falava muito de focar no milho, né, na situação que estava, que está abrindo aí oportunidades de compra, né, o milho está se alinhando ao cenário de paridade de exportação, principalmente precificação do segundo semestre. De curto prazo agora, né, a gente tem colheita de milho primeira safra rodando no centro-sul do Brasil, né, sudeste e sul. E temos, né, o plantio da segunda safra, que está aí batendo na casa de 75%, melhor plantio aí, né, da história, quando a gente pega a área que já foi plantada versus o percentual plantado. Cenário climático, pelo menos de curto prazo, para março agora, tem previsões de chuvas no horizonte de 7, 10 dias aí, que são satisfatórias, então isso vai dando um alívio, né, para essa safra em desenvolvimento, para esse andamento de plantio, porém já começa assim a dar sinais de redução dos volumes de chuva. A percepção, né, para quem acompanha nossos relatórios semanais que a gente vem colocando desde lá de dezembro que saem, né, que tem essas projeções em relação ao comportamento de chuvas, o sinal é chuvas de março e abril vão ser abaixo da média. Então, da mesma forma que aconteceu com soja, diante do padrão El Niño, a gente pode ver isso, né? Esse padrão abaixo de chuvas abaixo da média também trazer aí algum estresse para o mercado de milho. A gente já começou a ver, pelo menos nos últimos 3 pregões, né, desde o final da semana passada para esse início de semana de março, o mercado sinalizar algumas recuperações, porém o contexto doméstico, como a gente praticamente não está exportando, ele dá sinais de equilíbrio. Porém, se o clima estressar, o mercado doméstico vai estressar. Então, para quem está olhando, né, a conta aí, primeiro giro de confinamento, né, vamos falar da parte dos compradores, está interessante, né, quando você coloca isso em evidência, né, a relação de troca entre boi ingredientes de nutrição, acho que o Antônio pode dar uma aprofundada nesse tema mais para frente. A gente vê esse cenário que tanto o mercado físico, o cenário de curto prazo, quanto até o cenário de segundo semestre, né, pode trazer aí oportunidades olhando para a bolsa nesse momento que a gente está vendo para o milho para quem precisa comprar. Para quem precisa vender, temos um cenário internacional pesado, né? O mercado doméstico pode estressar sim, mas ele tem um teto. Então, tudo bem, quem não vendeu nada da produção, aquele discurso, aquela questão, né? Ah, não vendi nada da produção, não sei quanto eu vou produzir, mas olha aí com atenção, uma put, algum seguro de baixa nesses níveis de R$ 60 a saca. A gente tem uma precificação de Chicago com um tom negativo, temos a Argentina, nosso vizinho, em recuperação, né, de safra, então tudo isso acaba jogando contra e temos um cenário macro, né, que ele não é tão otimista assim para esse ano, né? E falando, né, também dessa questão macro, né, de questão internacional, temos essa semana, né, em andamento aí a reunião do Partido Chinês lá na China, né? A gente já vem falando de China desde o final do ano passado, de questões econômicas, de que o país vem patinando aí numa recuperação econômica, com anúncios aí
consecutivos na virada do ano do governo chinês para tentar estimular a economia, questões financeiras, para empresas, para mercado financeiro lá da China, e isso aparentemente, né, precisa surtir efeito, mas a gente sabe que a economia ela demora a engrenar, ela tem um efeito de defasagem que as ações demoram a ser respondidas. E tudo isso, né, influencia diretamente na demanda por commodities. E quando a gente olha também para o contexto de soja, né, a China para esse ano, ela mantém sua demanda forte, né, ali provavelmente vai importar níveis colocados ali de 102 a 105, 106 milhões de toneladas. Seria recorde, sim, seria recorde, mas a China vem trabalhando nessa estabilidade de demanda, né, na casa dos 100 milhões de toneladas há algum tempo e não consegue furar tetos maiores. E a gente tem uma recomposição de oferta na soja muito forte esse ano. Brasil, uma safra muito perto aí dos 145 a 150 milhões de toneladas. Argentina coloca uma safra de 45 a 50 milhões de toneladas. Estados Unidos, desempenho das exportações. Tudo isso, né, o SDA, que vai ter divulgação na sexta-feira, também vai olhar esse cenário de contexto. Provavelmente cortes aí na oferta de soja, produção de soja brasileira, produção de soja argentina, talvez alguma coisa entre 3 e 4 milhões de toneladas, não mais que isso, no corte de produção somado os dois países. Vamos ter revisão também do programa de exportação dos Estados Unidos, que não vem desempenhando de forma satisfatória desde o final do ano passado. Então, há um contexto de oferta global de soja muito forte. Então, por enquanto, né, o mercado doméstico e o mercado físico, pela situação da quebra de soja aqui no Brasil, vem operando com certa estabilidade, aparentemente já desenhando um fundo de preço. As indústrias e os exportadores tendo que originar soja para compromissos, né, contratos de logística, contratos de exportação, contratos de fornecimento de óleo de soja, de farelo de soja que foram firmados, então a indústria se vê obrigada, às vezes, a originar até aí com algum viés aí de margem negativa. Então, isso acontece também com as trades, não é só no frigorífico, não é só nas esmagadoras de soja, em outras cadeias, na cadeia da soja a gente também vê isso acontecer. Então, queria passar aí para o Rodrigo, para o Antônio, aí, colocar se eles têm alguma consideração aí. Antônio, dessa parte de relação Oi, de troca, o que tem vista aí para o pecuarista, e o Rodrigo pode dar sequência. oi, pessoal, Antônio falando aqui, satisfação estar participando com o pessoal aí do meu primeiro podcast, participando ativamente, assim, e só para complementar a informação aí sobre a relação de troca, apesar da gente tá vendo aí o boi caindo nessas últimas semanas, a relação de troca com o milho melhorou bastante nesses últimos dias. A gente aí fechou a última sexta-feira com a relação de troca para maio de 2024 aí no maior nível desde a abertura do contrato, chegou a 4 sacas por arroba, bem acima da média histórica, que hoje a gente encontra em 3,72 sacas. Então, a gente está vendo essa oportunidade para o produtor começar a pensar nessa estratégia para gerir esse risco aí na hora da compra. Como o Stefan aí destacou bem, ainda vamos ter o risco ainda nessa safrinha, por causa que o clima ainda está bem estável, ainda tem esse risco aí de acontecer algumas perdas de produções em algumas regiões. Então, é um fator que está chamando a atenção da gente. E também para os outros contratos do segundo semestre estão apresentando também aí todos acima da média histórica. E no início do ano, esses indicadores aí estavam bem abaixo do que vem sendo registrado historicamente. Então, o momento pode ser bom para começar a pensar nessa estratégia aí de comercializar melhor o milho, iniciar essa negociação aí para os pecuaristas. Show, Antônio. Já vou pegar carona aí na parte dos grãos, comentar, trazer um overview em termos de precificação e posicionamento dos fundos. Vou comentar sobre B3, mas iniciando aqui com Chicago. Mercado nessa terça-feira, né, às 11h08 da manhã, trabalhando em queda, a soja, mercado futuro de soja,
Contrato maio, que é o contrato mais ativo no momento, a 11,50 dólares o bushel. No dia de ontem, ele chegou a ultrapassar os 11,60. Em Chicago é uma referência importante, que a gente até coloca como um patamar de resistência, né? A gente linka isso com volume de puts, no caso, em aberto na Bolsa de Chicago, né? Tem um patamar relevante nos 11,60, é um strike com muito contrato em aberto, assim como nos 11. Então, é um range de preços que a gente tem observado entre os 11,60 e para baixo os 11. Mercado ainda andando de lado, como o Stefan colocou, nessa semana nós temos a atualização mensal do USDA, relatório WASD. Os dias que antecedem o relatório, o mercado negocia relativamente truncado, com uma menor volatilidade, uma menor oscilação de preços. Então, muita atenção. Provavelmente teremos correções a nível de oferta para a América do Sul, Brasil e Argentina, e também para a demanda norte-americana. O programa de exportação norte-americano ele já segue mais retraído, e se a gente compara, né, as estimativas do USDA do relatório WASD entre a atual safra 23-24 e a anterior, é uma diferença de 13%, não chega a 14%, né, entre as estimativas do relatório WASD. E quando a gente traz isso para o relatório semanal do USDA, o Export Sales, que contabiliza as vendas semanais, o total comprometido, né, de cada ano safra, essa diferença entre a temporada atual e a anterior, ela é maior. Então, provavelmente, aí nós teremos uma redução da estimativa do programa de exportação, e o último número, né, do USDA é de 46,81 milhões de toneladas. Para o milho, o mercado esboçou uma recuperação na última semana, né, assim como a soja freou a sequência de quedas semanais. A soja chegou a contabilizar 10 semanas consecutivas de queda, e na última semana ela apresentou uma pequena movimentação de alta. O milho foi similar, ele freou essa sequência de quedas e acumulou altas aí superiores até a 2% para os primeiros vencimentos. Mercado na tela agora, o ZSK 24, né, o maio 24 a 4,28 dólares o bushel, também ainda em tendência de baixa e negociando de maneira mais lateralizada. O posicionamento dos fundos, dado do CFTC, que saiu na última sexta-feira, que contabiliza as posições dos fundos até o dia 27 de fevereiro, mostrou que tais fundos, né, cobriram boa parte até das posições vendidas em derivativos de milho, né, futuros e opções. Então, aí foi um saldo vendido recorde por parte dos fundos em toda a história, em Chicago. Esse saldo recorde foi atingido no dia 20, e nessa semana seguinte, né, a posição até o dia 27, esse saldo vendido ele caiu para 295.258 contratos. É uma expressiva redução, tinha sido aí perto dos 340 mil contratos vendidos. Para a soja, nós tivemos um aumento, né, apesar dessa pequena recuperação dos preços na última semana. O posicionamento dos fundos até o dia 27 foi de um saldo vendido de menos 160.653 contratos. Se a gente faz a análise de dados aqui, é a segunda maior posição líquida vendida de toda a história por parte dos fundos, ficando apenas atrás do dado de 14 de maio de 2019, que foi um recorde vendido de 168.835 contratos. Então, muita atenção, né, com esses novos direcionadores, essas atualizações do USDA e esses níveis de posicionamentos dos fundos, né, chegando aí aos recordes, né, já atingidos. E trazendo para o Brasil, só comentando, contabilizamos mais uma semana de queda de preços na B3, falando do cereal. Milho maio, que é o contrato mais ativo, né, o vencimento março, ele vai ser expira agora, né, no meio do mês de março. Então, o vencimento maio negociando na tela agora 57,52. O mercado segue em tendência de baixa. Ele atingiu uma mínima importante ali no dia 29 de fevereiro. O
vencimento maio chegou a bater 55, expressivos R$ 55,11. Se a gente pega a máxima do mesmo contrato, o maio 24, ele já era negociado nos meses anteriores, mas se a gente pega em janeiro deste ano, esse mesmo contrato chegou a atingir R$ 76,50. Então, uma queda bem expressiva até então. Nos dias seguintes, ele marcou um fundo de preços, né? Então, deixou para trás esses 55,11 e vem negociando na tela agora a 57,57. Vale destacar o mercado físico, né? Indicador CPEA Base Campinas ainda mais firme, né? No dia de ontem ele veio a 63,01. Nós tivemos um comportamento aí, uma maior firmeza para os primeiros vencimentos do milho no dia de ontem, em virtude dessa maior firmeza do preço físico, né? Então, o contrato março e maio no dia de ontem seguraram mais na B3 e vimos uma queda maior aí para os vencimentos mais longos. E para fechar, indicador CPEA Paranaguá no dia de ontem atingiu R$ 117,72 a saca, né? Deixando para trás também o valor atingido, a gente colocou na última segunda-feira, né? Segunda-feira passada, havia atingido R$ 114,97, foi o menor patamar aí, o menor preço base Paranaguá havia sido desde meados de julho de 2020. Então, o mercado aí recuperou da segunda passada até ontem cerca de um pouco mais de R$ 3 a saca. Acho que esses foram os principais direcionadores aí para o mercado de grãos. Atenção aí com as oportunidades, como o Antônio bem colocou, não tinha nem me atentado a esses patamares do maio 24, né? Assim como a gente olha a relação de troca no físico, a gente coloca isso à frente, né? Olha essa relação de troca futura. Então, um patamar bem interessante que o mercado atingiu, né? Dividindo aí o boi maio pelo milho maio, chegou até ultrapassar os 4 na máxima aí no dia 1 de março, que foi a última sexta-feira. Então, atenção, né? Preço fragilizado, mas algumas oportunidades ainda na mesa. É isto. Show. Show de bola, Diego. Realmente, acho que chama para o produtor essa responsabilidade de ficar de olho aí. Existem momentos de compra, existem momentos de venda, né? É difícil acertar todos os gatilhos perfeitos e tudo mais, mas tem momentos que, ainda mais que você trabalha com métricas, que você acaba vendo aí oportunidades que são mais interessantes. Pois bem, acho que é isso. A gente já gastou aí um tempinho, todo mundo aí. E agradeço mais uma vez aí todo mundo que nos acompanha, nos prestigia e nos tolera. E fica o convite aí para a próxima semana e para todo mundo que quiser um conteúdo um pouco mais aprofundado, né? Queira ver mais um pouquinho sobre o mercado, é só acessar nosso site e ver nossa plataforma. A gente tem diversos tipos de assinaturas disponíveis. Então, cada um que queira ir, dependendo do seu nível de aprofundamento, é só ir lá no nosso site e acessar. E também nas nossas plataformas, tá? Tem conteúdo todo dia, basicamente, lá no Instagram, no YouTube também tem conteúdo toda semana. Então, ficamos à disposição de todo mundo. Valeu e até a próxima, pessoal. Um abraço. Valeu, turma. Boa semana. Obrigado, pessoal. Meu Obrigadão, pessoal, pessoal.